Boa noite para quem vai chegando. Sejam muito bem-vindas. É um prazer estar com vocês aqui hoje no Instagram da Uma, trazendo essa Baby Boomer para vocês. Enquanto a gente espera mais algumas meninas entrar, eu quero me apresentar para quem não me conhece. Eu sou Paola Sachs, nail designer, instrutora, mentora. E hoje eu tô aqui para falar para vocês do nosso molde F1, que é o queridinho do momento, né? O molde F1 é a técnica que está mais em alta hoje no mercado, que traz uma redução de tempo, que traz uma facilidade, né, para nós profissionais. Então eu vim aqui para mostrar para vocês como é fazer uma baby boomer dentro do molde F1. E aí eu queria saber de vocês que estão aqui na live. Eu tô aqui com o celular do meu lado acompanhando as mensagens. Boa noite para vocês que estão chegando. E aí eu queria saber de vocês já trabalham com molde F1? Já sabem fazer a baby boomer? Qual que é a dificuldade? Vão passando aqui comigo, eu quero que vocês interajam comigo nessa live e vim trazer alguns segredinhos aqui também no molde F1 na nossa live de hoje, que o molde F1 ele é para descomplicar a nossa mesa. Porém, o molde F1 ele tem as suas particularidades. E se a gente não souber lidar com essas particularidades, a gente vai ter muita dificuldade em mesa. Tenho formado diversos profissionais na área nesses últimos meses dentro do meu projeto e eu tenho notado a grande dificuldade das profissionais em relação ao molde F1. E às vezes essas dificuldades, elas são somente detalhes que fazem toda a diferença. Então eu quero que vocês me tragam essas informações aqui, que eu quero conversar com vocês e poder tirar o máximo de dúvidas para que vocês tenham o molde F1 como uma técnica que vai facilitar a vida de vocês. Trabalho com várias técnicas, agora Baby Boomer é terrível, não consigo. Então vamos tirar essas dúvidas hoje aqui. Enquanto eu vou fazendo, vocês vão me passando aqui, né, as informações. Eu levo um couro para fazer a baby, então bora lá. Já deixei as meninas entrarem um pouquinho, então vamos começar aqui a nossa baby boomer no molde F1. Gente, vou passar com vocês todos os passos, porque eu tenho notado essas dificuldades em relação à técnica, né, de muitos profissionais hoje em mês. Eu acho que é muito importante a gente ter diferenciais na nossa técnica. Então, eu vou passar todo o passo a passo desde o início, né, de uma aplicação, quando a cliente chega, e aí a gente vai chegar ali na aplicação de Baby Boomer. Fraco nas laterais. Essa questão de ser fraco nas laterais acontece muito. Grande parte das vezes é o molde incorreto, o molde pequeno, o molde que não é de qualidade, então isso acaba dificultando a nossa questão no ponto zero, tá? Então vamos dizer que a cliente chegou, vou fazer aqui na minha unha mesmo, tá? Para mostrar para vocês. A gente vai vir com o prep. Eu tô aqui com esse prep da Uma. Então, o prep, ele é maravilhoso. O que é o prep? Ele é um higienizador. Então, ele serve para remover as impurezas da unha, né? Nossa cliente vem ali da rua com muita sujeira na mão, então a gente precisa higienizar para manter a unha dela limpa durante o procedimento. Então, o primeiro passo, a gente vai higienizar. Não precisa espirrar diretamente em cima da unha. A gente usa nossos algodões prensados, então ele é o suficiente para fazer essa higienização. Fizemos a higienização, a primeira coisa que a gente vai fazer, então, é vir com a nossa broquinha 718. O que é a broca 718? Ela é uma broca para afastamento de cutícula. Ela serve exclusivamente para isso. E essa broca 718 é uma broca diamantada. O que é uma broca diamantada? O material diamantado, ele serve para a área da unha, então ele é um material muito menos abrasivo, então ele serve para a gente empurrar a cutícula aqui da nossa cliente. Por quê? Gel encostado na cutícula causa descolamento, então jamais nós devemos aplicar qualquer produto em cima da nossa cutícula. Toda aplicação, ela deve ser feita distante
da nossa unha, distante da nossa cutícula, perdão. Ela tem que ter cerca de 0,5 milímetros de distância aqui para manter a segurança, tá? Então, como que eu faço esse afastamento? A broca não é em pé nem deitada, ela é inclinada e sempre em movimentos de bate e levanta, bate e levanta. Por quê? Quando a gente usa a broca em cima da lâmina, em movimentos contínuos, a gente corre muito risco de queimar a nossa cliente. A gente tem que cuidar disso. Sempre costumo dizer para as minhas alunas que o motor, quanto mais rápido a potência do motor, mais fácil é o manuseio. Por quê? Quando a gente usa o motor em rotação leve, a nossa broca ela fica deslizando muito tempo em cima da lâmina e acaba não cortando, ou propriamente em cima do gel. Então, quanto mais rápido, mais fácil. Então, a gente vai fazer esse afastamento aqui. Não é ir lá embaixo da cutícula e soltar, é tirar o que está em cima da lâmina, mais nada. E lembrando, gente, que a cutícula, ela só é removida no final do procedimento. Por quê? Porque ela serve como uma barreira de proteção aqui na hora de fazer o alongamento. Por quê? Porque a gente tá mexendo com lixa, a gente tá mexendo com produtos químicos como o desidratador, o primer, propriamente o gel. Então, a gente precisa evitar que essa cutícula fique sensível e acabe machucando a cliente durante o procedimento, tá? Então, eu vim aqui, fiz esse afastamento, vocês conseguem perceber que eu não tenho mais cutícula em cima da minha lâmina, ela tá totalmente livre pra gente trabalhar. Um zoom, vamos ver aqui. Melhorou assim, meninas? Só me deem um okzinho aqui. Tá bem melhor, eu acho, pelo menos na minha visão aqui. Melhorou bastante, né? Ó, só mostrando pra vocês, então, totalmente solta, tá? Mas eu não entrei com a broca lá na área, lá dentro da cutícula, porque a gente não pode fazer isso por questão de segurança. Eu vou vir, então, com a minha lixa 100-180. O que é uma lixa 100-180? A lixa 100-180, ela é a gramatura da lixa, a grossura da lixa. Então, quanto mais alto a numeração, mais fina ela é. Quanto mais baixa a numeração, mais grossa ela é. A gente utiliza a parte fina para lâmina, para unha, e a parte grossa é utilizada para gel. Por que eu gosto desse formato aqui? É que um lado ele é reto e o outro ele é oval. A parte reta a gente vai usar para todos os lados do alongamento e a parte oval a gente vai usar para a área da cutícula. Por quê? Porque se eu vier aqui, existe uma grande chance de eu cortar a cutícula da minha cliente. Então, eu tenho que cuidar em relação a isso. Lembrando que, algo muito importante, a saúde da unha da nossa cliente é nossa responsabilidade. Claro que é 50% nossa e 50% dela. Não adianta a gente fazer todo o nosso trabalho perfeito e a cliente não tomar o cuidado em casa. Mas o que diz respeito a nós temos que tomar esse cuidado, tá? Então, a gente vai fazer a preparação da lâmina. Eu vou vir fazendo ranhuras somente para um lado. Não é nesse lixamento. Lixar dessa forma, a gente danifica a lâmina. E aí, a gente vem fazendo ranhuras em cima da unha. Paola, posso fazer com a broca? Eu não indico, particularmente, tá? Por quê? Porque a broca, ela tem peso. Então, a gente, muitas vezes, não consegue manter uma certa leveza. E com a lixa 100-180, que ela é manual, aqui, ó, só pra... Eu deixei um pouquinho de gel, tá? Removi meu alongamento aqui. Então, vocês vão ver que tá um pouquinho mais esbranquiçado. A lixa 100-180, a gente consegue ter esse cuidado. Então, a gente consegue manter essa leveza. Ó, aqui ele tá mais escurinho e aqui tá mais claro porque tem um pouco de gel. Então, eu vou tirar ele até diminuir essa quantidade de gel para ficar mais uniforme aqui. E outra questão bem importante, as ranhuras, elas ajudam a aderir o gel, tá?
Quando a gente faz um lixamento em excesso, o que acontece? Além da gente danificar a lâmina da nossa cliente, que a nossa unha ela tem 3 camadas. A gente tem a camada superior, intermediária e profunda. A gente trabalha somente na camada superior. Então, quando a gente lixa demais, a gente danifica a unha dela passando para a camada intermediária. Quando a gente chega na camada intermediária, o que acontece? O nosso corpo, ele irriga a água 100% do tempo. Então, quando a gente danifica, o que o corpo entende? Temos um machucado, a gente precisa restaurar essa unha. Então, ele joga muito mais água. Quando ele joga mais água, a gente tem o problema de descolamento. Por quê? Porque a unha fica mais úmida e umidade causa descolamento. Então, a gente tem que cuidar na hora de preparar a unha da nossa cliente, tá? Vou passar um prep novamente, mas para remover esse pó, para que o pó não entre no nosso desidratador, nos nossos produtos e acabe deixando os produtos sujos, né? Contaminar ali o nosso material. Passei aqui, então, o prep para limpar. Eu vou vir aqui agora com o desidratador, show umidade. O desidratador, ele serve para quê? Ele vai remover todo o líquido que existe nessa unha. Então, ele tem o trabalho de deixar a nossa unha 100% seca. É para isso que ele serve, tá? Não é uma quantidade grande de desidratador. E a gente vai passar em toda a lâmina. Passamos aqui na lâmina. Eu vou esperar ele secar. Então, pode vir com a mão, fazendo, abanando, ou até mesmo com um ventiladorzinho vai ajudar. Ó. E aí, vocês vão notar que ele já vai começar a esbranquiçar. Quando ele traz que ele fica esbranquiçado, significa que ele tá desidratando, ele tá tirando toda a água dessa unha. A partir do momento que ele desidratar, a cliente não mexe mais em cabelo, em nada que possa fazer com que venha água novamente para essa lâmina, tá? Então, é bem importante vocês falarem para a cliente, ó, a partir desse momento, não mexe mais em nada pra gente não contaminar essa tua unha. Só vamos passar o adesivador assim que o processo de desidratação esteja completo. Eu preciso esperar que o produto seque rápido. Vocês percebem aqui que o produto da Uma, ele seca muito rápido. Então, vocês vão ver que ele vai desidratar completamente. A partir do momento que ele desidratou completamente, a gente vai precisar adesivar essa unha. A unha, ela não vai permanecer ali, o alongamento, ele não permanece sem adesivador. Então, o que é o primer? O primer, ele é um adesivador. Então, quando a gente passa na lâmina, o que ele faz? Ele faz como se fosse uma dupla face. Ele vai vir fazendo uma camadinha de cola na lâmina e uma camadinha de cola virado para cima, tá? Então, a gente vai passar o desidratador. Gente, algo muito importante aqui em relação ao desidratador, ao adesivador. Não é uma quantidade grande. Quanto mais adesivador, mais chance de descolamento. Sabem por quê? Porque ele faz um efeito rebote. Então, a gente não deve passar excesso de desidratador. O desidratador, ele é uma camada fina. Algo também muito importante. A Uma trabalha muito sério e muito firme em questão de ser um produto hipoalergênico. Então, hoje a gente vê, infelizmente, muitas clientes desenvolvendo alergia, né? Então, a gente precisa tomar, nós como profissionais, precisamos ter esse cuidado para que as nossas clientes não desenvolvam alergia. O que diz respeito ao produto, a Uma é sensacional. A gente pode confiar de olhos fechados, porque a Uma trata muito em cima dessa questão de alergia. Porém, existe um peso nosso, da profissional. Quando a gente passa o adesivador, nesse momento agora, a gente não pode passar e simplesmente já vir aplicando o gel em cima. Por quê? A gente precisa aguardar o tempo de secagem dele. Se a gente vem, passa o nosso adesivador e já coloca o gel, o adesivador ele tá molhado. Isso causa problema de alergia ao longo do tempo. Deixa eu ver o link. Aqui no Instagram da Uma, a gente tem ali na bio
o link dos produtos, tá? Quando vocês comprarem, vocês conseguem colocar o meu cupom de desconto, que é Paola10. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês escrito o meu cupom de desconto. Opa. Ah, perdão, eu tô respondendo ali, eu vim pelo meu Instagram e coloquei para vocês ali, Paola10. Deixa eu ver aqui. O celular, ele tá muito... Eu não tô conseguindo mexer nele por causa da onde ele tá preso aqui. Mas, vocês entrem depois ali no link da bio, entra direto no site, efetua a compra do material e coloca o meu cupom de desconto, tá? Vocês vão ganhar 10% de desconto nas suas compras. Seguindo aqui, então, deixamos secar. Paola, quanto tempo? É muito importante vocês sempre lerem as instruções da marca, tá? Quando a marca não dá instruções no rótulo, né? Porque tem produtos que não têm instruções, vocês deixam cerca de 30 segundos a 1 minuto para evaporar bem e secar bem o produto. E aí sim, a gente vai vir fazendo aqui o restante da nossa unha. Fizemos a preparação, tá pronta para receber o gel. Antes de receber o gel, agora a gente vai na escolha do molde. Eis a questão que muitas pessoas erram na escolha do molde. Primeiro, moldes de qualidade, tá? Aqui, vocês vão ver o seguinte, o molde, ele tem que ter um ápice baixo. Existem muitos moldes no mercado, mas tem moldes que não são de qualidade. Às vezes, vocês vão ter certas dificuldades na hora de fazer ali o seu alongamento em molde F1, porque simplesmente tá com o molde errado. Então, a gente precisa ter um molde que tenha um ápice baixo, que ele seja mais natural e seja mais flexível para ajudar na acoplagem, tá? Então, primeiro ponto, preste muita atenção no seu molde. Segunda questão, a escolha do molde correto. Gente, se por acaso você colocar aqui o molde e ele ficar perfeito, como se fosse uma postiça, tá errado. Por quê? Porque o molde, pensem o seguinte, ele vai simplesmente depositar o produto e vai ser removido. Se o molde ele tá muito justo aqui na unha, quando eu deposito, o que ele vai fazer? O gel ele precisa expandir para algum lugar, porque ele não tem espaço aqui que faça com que ele deposite e saia. Então, eu preciso ter um certo vão na lateral. Então, eu preciso primeiramente encaixar ele de forma fácil. E aí, a gente vai vir aqui, ó, eu vou vir nesse molde aqui e vou dar uma leve apertadinha, para que quando eu coloque, eu consiga olhar de cima e ver um vão entre o meu molde e a minha lâmina. Eu preciso ter esse vão, porque a hora que eu acoplar, o gel tem um lugar para estar aqui. E aí, ele vai sair e vai ficar ali o meu gelzinho. Érica, depois ali no meu Instagram, tu entra no meu Instagram, que eu vou passar para vocês marcas que são boas para iniciante em relação a molde, tá? Pode me chamar ali, pode me chamar no direct que eu te passo essas informações. Então, aqui, escolhi o meu molde. Quando eu olho aqui de cima, eu tô vendo um certo vão. Eu não sei se vocês conseguem ver no vídeo esse vão que eu tô falando para vocês. A luz não tá muito boa. Vocês estão conseguindo entender a questão do vãozinho ali na lateral? Ó. Quando eu coloco na minha unha, eu consigo ver um leve vãozinho entre o molde e a minha unha. Vamos ver aqui. Ai, perfeito. A Denise disse que tá conseguindo ver. Ótimo. Então, o que eu preciso fazer? Eu coloquei o meu molde aqui. Para fazer baby boomer, o que eu preciso fazer? Eu preciso ver onde tá o meu ponto zero. Meninas, todas vocês que quiserem essas informações, podem me chamar lá no meu Instagram que eu passo para vocês, tá? Então, eu vim aqui, coloquei, vou vir com uma canetinha de marcação, ó. Eu uso essas canetinhas que elas me ajudam a fazer marcação aqui no meu molde.
Onde é o ponto zero? O nosso ponto zero é exatamente onde termina o sorrisinho da unha. Nesse sorrisinho, deixa eu ver se essa caneta tá marcando aqui no molde. Não, esse lado não. Que eu levei pro curso ontem e as meninas estavam usando e ficou aberta por bastante tempo. Então, eu só preciso confirmar se ela tá marcando aqui. Vim aqui, coloquei o molde e vou marcar o meu ponto zero. Vou marcar de um lado e vou marcar do outro lado. Por que essa marcação do ponto zero? Porque o meu ponto zero deixa eu ver aqui. Quando faço manutenção em algumas unhas, o gel fica difícil de remover mesmo com a broca. Cris, é em todas as tuas clientes ou são algumas clientes? Por quê? Porque existe uma questão muito importante em relação ao teu equipamento. Um equipamento, por exemplo, uma broca que não seja de uma boa qualidade, dificulta muito na remoção. Um motor que não seja muito potente também dificulta. Então, às vezes, a mesma coisa que eu falei do molde. Às vezes, é só o teu equipamento. Às vezes, não é nem você que não sabe fazer, mas o teu equipamento ou o teu produto, alguma coisa não tá te ajudando. Então, a gente precisa sempre escolher melhores produtos e melhores equipamentos. Isso faz toda a diferença no nosso resultado, tá? Então, aqui, fiz a marcação do ponto zero. Por que eu preciso? O ponto zero, ele precisa ser estruturado para não ter quebra. E é justamente nesse lugar aqui que a gente costuma ter problema, porque o nosso ponto zero fica desestruturado. No caso de uma colocação de molde que seja uma unha totalmente nude, eu vou fazer um truquezinho para deixar esse meu ponto zero estruturado. No caso da Baby Boomer, eu não consigo fazer esse truque. Por quê? Porque a Baby Boomer vão 2 géis aqui dentro e 2 géis moles. Eu não vou catalisar eles em nenhum momento antes de colocar em cima da unha, tá? A broca correta para remoção são brocas com uma... Cada broca tem a sua tarjeta. Existem tarjetas, por exemplo, a tarjeta preta é a mais abrasiva de todas. Então, quando tu estiver na loja e for perguntar para a vendedora, já pergunta para ela, quero uma broca de remoção. Que daí as brocas de remoção, o que ela vai fazer? Ela vai te mostrar as brocas mais abrasivas. Então, precisam ser com cortes mais largos. Então, teria que falar com a loja e elas devem estar preparadas nesse sentido para te oferecer essas brocas de maior qualidade para remoção, tá? Muito obrigada, Cris. Obrigada pelo carinho. Gente, o que eu vou fazer? Peguei aqui, então, o gel Snow, né? Que é o nosso gel branquinho, que ele é maravilhoso. O que eu vou fazer? Eu vou colocar ele dentro do molde, do ponto zero para baixo, para a ponta da unha. Então, eu vou vir, pegar uma pérolazinha, vamos ver se tá aparecendo aqui. O tamanho exato do molde é maior nas laterais? Exatamente. Se tiver perfeito, tá errado. Ele precisa ser maior, porque se ele for do mesmo tamanho da unha, a hora que tu colocar o gel e tu colocar em cima da unha, ele vai automaticamente precisar vazar para algum lugar. Ele não tem como se manter ali. Claro que muitas vezes, o que acontece? Ele vai acabar vazando mesmo com o molde correto. Isso acaba acontecendo, é natural acontecer, até porque, assim, existem muitos e muitos tipos de unhas. Então, a gente está acostumado com o seguinte, na internet a gente vai ver as acoplagens e tudo mais, mas na hora da nossa mesa, a gente vai ter contato com diversos tipos de unha. Então, o molde, ele é padrão, não tem como eu ter um molde... feito para cada unha. Então, a gente vai precisar adaptar moldes ali conforme a gente vai atendendo as nossas clientes. Não tem como a gente não fazer certas adaptações. E tem algumas situações que a gente precisa fazer correção depois que remove o molde. Por quê? Justamente por causa disso, porque o molde ele não é padrão
E as unhas, ele é padrão, perdão, mas a unha, ela é diferente para vários tipos de cliente. Então, a gente tem que cuidar com isso, tá? Ai, Shirley, muito obrigada. Eu costumo usar esse molde para todas as clientes. Porém, clientes com unhas convexas exageradas, existem dois tipos de unha convexa. A convexa normal, inclusive essa minha unha aqui, ó, ela é um pouco convexa. Ela tem uma pequena descida. Eu não vou fazer correção de leito nela, vou fazer aplicação direto. Porém, eu poderia corrigir o meu leito aqui e deixar ela retinha. Vocês querem que eu corrija o leito? Já para vocês aprenderem um pouquinho da unha convexa no molde? Se vocês disserem que sim, eu já vou fazer a correção para vocês e vou entregar mais esse conteúdo na live. Aí eu consigo usar esse molde aqui. Já em unhas convexas exageradas, que são aquelas unhas que são muito acentuadas, o que acontece? A gente precisa de um molde com lateral muito mais profunda, então esse molde ele já não alcança na lateral. Então eu vou fazer para vocês, já vou corrigir esse leito aqui com vocês hoje. Vou deixar meu molde aqui reservadinho, que eu tava fazendo, e vou fazer a correção de leito aqui para vocês entenderem como que a gente corrige um leito na nossa unha convexa. Lembrando, então, unha convexa é a unha que desce e unha côncava é a unha que aponta para cima. Essa é a diferença, tá? A unha convexa, ela tem uma correção. A gente vai trazer aqui o leito corrigido. O que acontece nas unhas convexas? Muitas clientes, elas precisam... Sabe a história do escolha o seu difícil? É isso que funciona em mesa. Porque o que a gente tem que explicar para a cliente é o seguinte: o molde, ele sempre vai corrigir. Se a minha unha é caída, ele vai deixar reto. Então, as clientes, elas estão acostumadas, as clientes das unhas convexas, a terem esse caimento, certo? Então, quando a gente aplica o molde, elas têm, às vezes, a sensação que a unha fica empinada, mas na realidade não, ela só fica corrigida. E aí embaixo ele fica um pouquinho mais de gel que o normal, porque isso é uma correção. Eu não tenho como corrigir uma unha convexa e deixar ela fininha, sem um gelzinho aqui. Então, às vezes, elas acabam estranhando. Então, a gente tem que conversar com elas e explicar isso. Olha só, no molde existe uma correção, por cima ela vai ficar bem retinha, bem lisinha, mas por baixo você vai perceber que existe sim uma quantidade de gel que não tem como fugir disso. Então, a questão da unha empinada, ela é um problema, tá? Pensa o seguinte, a unha da cliente, ela cresce empinada, certo? Eu não tenho como baixar o empinamento da unha, porque a unha dela cresce. Então, é uma unha que não tem correção. Dependendo da quantidade que ela é empinada, se ela é só um pouquinho empinada, a gente vai conseguir descer um pouquinho. Mas quando a unha é muito empinada, gente, não tem o que fazer. Por quê? Porque eu coloco o molde e ele precisa ter uma quantidade de gel para ter resistência. Se eu deixo ele muito fino para tentar baixar esse empinamento da unha, ele vai ficar sem resistência. Então, essas clientes que têm a unha empinadinha, elas precisam entender que, de fato, a unha é empinada, não tem como a gente ir contra a natureza dela. A Mari, a tua unha empinada, né? Mari, eu tenho certeza que tu passa por essa dificuldade, né? De não ter como corrigir o teu leito. O que acontece? Vamos dizer que a gente conseguiu corrigir, ficou ali um pouquinho mais retinha e tal. Quando volta para manutenção, ela vai voltar empinada. Por quê? Porque é o crescimento natural. Não tem como a unha não ficar empinada, ela cresce dessa forma, né? Então, para fazer a correção de leito, no caso da convexa, eu vou usar o nosso... deixa eu pegar esse aqui, é o de brilho, só um minutinho. Deixa eu só confirmar aqui. Isso, esse é o de brilhinho. Eu vou usar esse aqui para fazer a nossa Baby Boomer. Aqui, perfeito. Eu vou usar, então, o nosso Blush Cover para fazer essa correção, tá? O que eu vou fazer?
Exatamente, é uma ideia muito boa, Mari, diminuir o tempo, né, e fazer ela curtinha. Então, ali a cada 15 dias consegue fazer a correção com muito mais tempo, né? Cris, extremamente importante essa tua pergunta. Não, eu não vou usar o gel base porque os géis da Uma, eles são 3 em 1. Deixa eu mostrar a caixinha pra vocês aqui, ó. A Uma, ela deixou o nosso trabalho muito mais fácil. Então, ela é 3 em 1. Ela é capa base, curvatura e construção. Então, a gente não precisa passar o gel base, porque já tem dentro do nosso gel. Então, além disso, ó, autonivelante, que seria o blush que eu vou usar aqui agora, não abre curvatura, muito importante na nossa mesa. Baixa sensação exotérmica. Gente, géis que esquentam, né, acabam machucando, então a Uma pensou muito nisso. E o mais legal disso tudo, né, que já tá muito bom, ele seca em 60 segundos. Então, a polimerização total do gel é só 1 minuto. O que a gente quer é o quê? Agilidade em mesa. Então, a gente tem essa agilidade em mesa com a nossa Uma, que eu sou muito suspeita a falar, sou apaixonada pela marca. Gente, então aqui, eu vou pegar uma pérolazinha do nosso gel e vou depositar na ponta da minha unha. Vou vir aqui e levar de lateral a lateral, ó. Trouxe de lateral a lateral e vou fazer o que agora? Deixa eu só abrir aqui. Ó, aqui eu vou nivelar essa minha lâmina. A ideia é justamente essa, fazer uma pontinha reta. Para quê? Para que a hora que eu faça a acoplagem facilite e o gel cole já diretamente aqui em cima. Ó, vou deixar o mais retinha possível. Tami, ele é hipoalergênico sim, tá? A Uma, ela cuida muito dessa questão e bate bastante na tecla de produtos hipoalergênicos. Então, inclusive, eu já tive cliente que desenvolveu alergia em outra situação e veio para mim, eu faço até hoje, ela tá comigo há 3 anos com os produtos da Uma e não teve nenhum problema de alergia, tá? Ó, fiz aqui o nivelamento, vou colocar aqui na cabine uns 30 segundinhos para secar, pra gente poder vir aqui com a nossa Baby Boomer. Cris, compra mesmo, compra mesmo. Fico muito feliz que confia em mim. E não esquece de usar o meu cupom de desconto lá, hein? 10% de desconto para vocês que comprarem os produtos da Uma e usarem ali o meu cupom que é Paola10, tá? O gel base realmente, né? A Uma pensou no fato da gente ganhar tempo em mesa, né? Porque eu sempre falo isso no curso para as meninas, quando a gente fala a palavra tempo, vira uma discussão enorme, porque nós profissionais, falou em tempo, todo mundo quer reduzir o seu tempo em mesa, não tem o que fazer. Então a gente tem muito essa questão de querer reduzir o tempo em mesa, né? Ai, que legal, Lari, fico feliz. Fez bariátrica, sempre tinha descolamento com outro gel e depois que passei a Uma, olha só que incrível, gente. E um feedback para vocês do quanto os produtos da Uma são resistentes. Voltei aqui, então, ó, viram a retificação da minha lâmina? Tá retinha. Dessa forma que a gente retifica a unha convexa, tá? A gente vai retificar aqui. Agora eu vou só limpar aqui, que enquanto eu tava falando com vocês, o gel deu uma vazadinha, porque eu deixei ele virado para baixo, tá? O gel, pelo menos aqui no sul, não sei de onde vocês estão falando, mas eu sou de Navegantes, ao lado de Balneário Camboriú. Tá muito frio, gente, tá muito frio. Essa semana passada deu uma sensação de 0 graus. E mal começou o nosso inverno. Então, o que acontece? O gel, ele tá bem durinho. No inverno, ele fica bem durinho. Ó, vou fazer essa limpeza aqui.
Já vou mostrar pra vocês ao contrário, tá? Aí, fechou. Ó, o que que eu fiz aqui? Eu coloquei o meu branco do ponto zero pra baixo, certo? Aqui, ó, ponto zero. Passei só um pouquinho e vou tentar deixar o mais retinho possível. Aqui. Fechou. Coloquei aqui, então, meu branco e não vou secar, tá? Vou colocar aqui o nosso outro gel. Ô, Cris, tô te esperando, já tô contando contigo nesse curso, com toda certeza. Vamos aprender esse molde F1 aqui presencialmente ali comigo. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar esse gelzinho aqui, olhem que incrível esse Nude Shimmer Glow. Ele é um brilho intenso, gente. Ele é top demais. Olha só que lindeza esse gel aqui. Tô apaixonada, apaixonada. Tem linha aqui, os top coats, eu vou mostrar pra vocês depois. Os top coats que vieram também pra gente, ó. Vou pegar uma pérolazinha aqui do nosso gel e vou colocar dentro do molde. Deposita, gente, sempre deposita, tá? E aí, eu vou trazer de lateral a lateral, encostando no nosso branquinho. Ó. O que que acontece? O gel Snow, que é o nosso branco, ele é autonivelante, tá? O Snow, geralmente, é autonivelante. Já esse aqui, ele é Control. Qual é a diferença do Control e do autonivelante? O autonivelante, ele é mais flexível, ele é mais molinho. E o Control, ele é um gel bem durinho. Então, por exemplo, se eu deixar o Control virado assim o dia inteiro, ele não vai sair do lugar, porque ele é bem resistente não, ele controla muito o produto. Esse aqui já é autonivelante, então se eu deixar assim, ele vai virar e vai vazar. Pro molde, o mais que eu indico pra vocês é Control. Nesse caso aqui, a gente usa os dois. Mas, por exemplo, se vocês forem fazer uma unha só nudezinha, faz com o Control, porque vocês vão mexer e ele vai ficar no lugar, tá? Por exemplo, ó, enquanto eu faço aqui, o que aconteceu? O Snow, ele vai escorrendo pro meio, porque ele é autonivelante. Então, a gente dá uma batidinha pra voltar pras laterais e deixar a estrutura aqui na lateral. Vamos ver aqui. Esse pincel é língua de gato? Isso, esse pincel aqui é o linguinha de gato, tá? Ele é o melhor pincel para gel, por quê? Os pincéis que são quadrados, quando a gente traz ele no gel, geralmente ele faz buraco. Então, o língua de gato, ele serve justamente para, nas laterais, ele ficar ali mais, não bater nas laterais do nosso gel. Conseguiram ver aqui, então, a divisão? Fiz essa divisão e aí a gente vai fazer a acoplagem, tá? Meninas, algo muito importante que as profissionais erram muito nessa parte aqui quando se trata de molde. A partir do momento que eu acoplei o molde, eu não mexo a mão da minha cliente até que esteja seco. Por quê? Por exemplo, coloquei o molde aqui. Quando eu solto esse molde e eu pego a lanterna para colocar em cima da unha, o que que acontece? Ele vai fazer tipo uma sucção. O molde vai subir, porque ele não vai ter mais pressão, e existe uma grande possibilidade de criar bolha dentro do nosso molde. E aí, essa bolha, ele já é um problema. Essa bolha causa descolamento, causa infiltração, então a gente precisa segurar com pressão até que seque. O que que a gente faz nesse caso? Existem duas possibilidades. Uma, pedir para a cliente, quando tu der o ok, pedir para a cliente botar a luzinha em cima da tua unha, da unha dela, no caso. Ou tem profissionais que adaptam essa lanterninha, sabe aquele pezinho que vem junto com o nosso motor? Elas fazem uma adaptação, pedem para o marido e tudo mais, fazem uma adaptação para que ela, na hora que botar em cima da unha, ela só bate o pezinho ali, e aí, acende a luz em cima. Mas é muito importante cuidar com isso, tá? Ai, virou aqui, peraí.
Foi. Meninas, então, a área da cutícula é bem fino de gel, tá? Porque quanto menos gel na cutícula, ele vai descer e não vai ficar vazando para as laterais. Como que a gente acopla o molde, tá? Bem importante aqui. Em pezinho, ó, em pé na área da cutícula, afastado da cutícula, encostei aqui, o que que eu vou fazer? Deixa eu só subir mais a minha lâmpada aqui. Encostei, deixa eu ver se tá bem centralizado aqui. E vou descendo bem de leve. Ó, conforme eu vou descendo, o gel ele vai espalhando. Desceu, encostou na lateral, para. Nesse caso aqui, eu mexi para baixo da luz porque é a minha mão e é o meu controle aqui, tá? Então, eu tô sozinha, não tem como pedir para alguém vir fazer isso. Mas no caso da cliente, por exemplo, peraí, já vou colocar, tá? Deixa eu só dar uma seguradinha aqui no gel, porque senão ele vai sair. Aqui. Ó, o que que eu fiz? Quando eu trouxe aqui, eu segurei só na área da cutícula. Por quê? Pra prender esse gel na área da cutícula, tá? Fiz essa secagem aqui na área da cutícula, senti que prendeu, posso soltar. O que que eu vou fazer aqui agora? Vou virar a unha, vou vir com um palito e vou ajustar a minha parte de baixo. Gente, tá bem difícil trabalhar com o gel nesses dias de frio, tá? Ele não tá, ele tá grudando demais no pincel e no palito. Ó, fiz os ajustes aqui. Vocês estão vendo que eu tenho uma unha grandinha? Por que essa unha? Porque isso aqui é um truque. Se a tua cliente vai fazer a aplicação, se a tua cliente tem a unha grande diferente da fibra de vidro, que a gente diminui, o molde a gente deixa aqui embaixo. Por quê? Porque ela serve como uma barreira de retenção a hora que eu descer o meu molde para evitar que encoste na pele. E aí, depois, a gente vai remover ele na hora de finalizar o acabamento. Mas serve como um truque, vamos dizer assim, para que te ajude na acoplagem. Vamos ver aqui. Como trabalhar com molde F1 com gel X e D. Rayane, não sei te falar em relação a X e D, tá? Não tenho experiências. Eu vou te falar da uma, né? Vou te falar de um material que eu confio muito, que é um material de qualidade, que é um material que realmente entrega algo de qualidade aí para os nossos profissionais, e isso é muito, muito importante, tá? Fiz a secagem aqui, então, deixa um pouquinho mais. Eu tava pensando nisso também. Da mistura fica lindo, né? É maravilhoso esse gel aqui. Fechou, fiz a secagem aqui. Agora, eu vou fazer a remoção do molde. Ó, ele fez a misturinha ali. Vocês podem fazer isso com o nude, vocês podem fazer isso com várias cores. O que que acontece? A gente vai colocar a linha aqui, retinha. Quando a gente desce, a gente vai ter que ir cuidando as laterais para ela encostar. E aí, a hora que encostar, vocês vão ver que elas vai fazer essa misturinha, tá? Aqui, a hora que eu tava conversando com vocês e tal, o molde, ele desceu o branquinho aqui, certo? Ele desceu o Snow. Então, ele ficou aparente a minha unha. E eu preciso daquela estrutura, lembra? Lembra que eu falei pra vocês que depois que a gente remove o molde, a gente tem que avaliar e fazer correções caso necessário? Nesse caso aqui, eu precisei fazer a correção porque conforme a gente foi conversando ali, ele vai descendo. Então, eu vou pegar aqui, ó, só uma pontinha e vou colocar aqui fora. Vai ter cliente, gente, é isso que eu falo em todas as turmas que eu dou de molde F1.
na internet, a gente vai fazer o quê? A gente vai trazer uma unha, né, de uma gravação ali que deu tudo certinho. Mas na hora que vocês vão chegar em mesa, vocês vão pegar o quê? Vocês vão pegar várias profissionais, várias clientes com vários formatos diferentes. O molde precisa de algumas adaptações. Então, não tem problema vocês fazerem adaptações, isso super funciona, tá? Então, não se preocupem com isso. Adapta ali certinho e aí vocês vão ter um resultado muito legal. Deixei aqui uns 30 segundinhos para fazer uma secagem. Vou colocar a minha presilha e vou deixar ali na cabine por 1 minutinho. Lembrando que 1 minuto é a secagem total do nosso gel, tá? Stephanie, aí o gel fica mole no inverno? Aqui tá duro, duro demais. Se tiver com a unha curta, não vai ter problema. Só vai ter ali, vai encostar um pouquinho mais o gel. Então, só tem que cuidar a limpeza ali, né? Sempre, independente se tem a unha embaixo ou não, a gente tem que fazer a limpeza da parte de baixo. Por isso que quando a gente cola o molde, a gente vai colar ele somente na área da cutícula, para ele prender e aí tu poder soltar. Vai virar o dedo, né? Vai virar o dedo aqui e todas as vezes tem que ir ali e arrumar. Se tiver vazado algum gel, algo nesse sentido, tem que fazer essa parte de arrumar, tá? Deixei ali 1 minutinho na cabine, então. Lembrando, para que a presilha? A presilha, ela serve para segurar a curvatura, para segurar o formato da forma que ele tá. Coloquei na cabine, deixei 1 minutinho, que é o tempo de secagem total. Na hora que eu tirar da cabine, eu deixo mais 1 minutinho com a presilha para garantir que seque completamente, que esfrie o gel. Aí depois a gente tira a presilha e faz o lixamento desta unha. Ai, eu acho também, tá? Acho sim que usando uma, tu não vai querer mais usar outra marca. Eu, assim, sou extremamente apaixonada. É uma marca de muita qualidade, que não dá problema com retorno. Claro que aqui o que eu fiz? Eu ensinei vocês tudo sobre uma aplicação. Por quê? Porque vocês precisam saber uma base de qualidade, saber algo que realmente traga para cliente de vocês uma qualidade. Então, eu uni produto com técnica. E isso faz com que a gente tenha qualidade ali no que a gente entrega para cliente. Vou vir aqui, então, com a minha broca de nivelamento. Vou mostrar aqui pra vocês. A cor do gel, vou mostrar aqui pra vocês. Eu usei pra essa Baby Boomer o Snow, que é o gel branco. E eu usei esse gel nude Shimmer Glow, que ele é o gel de brilho. Aqui, ó, é um nude de brilho. Ele é um brilho bem intenso, tá? Existem vários géis aqui na linha da Uma que são maravilhosos. As tonalidades são muito, muito lindas mesmo. Aqui, então, peguei a minha broca de nivelamento, ó. E vou fazer o nivelamento da área da cutícula. Broca também nem deitada nem em pé, é inclinada. E vou fazendo esse contorno, ó. Fiz o contorno ali. Ai, perdão, gente, agora que eu vi que tava fora da câmera, já tô trazendo de volta aqui, tá? Venho com a 718 aqui. Pra afastar todo o gel que esteja encostado na cutícula. Então, lembrem que gel encostado na cutícula causa descolamento, né? Então, a gente não deve causar descolamento. Mulher, como explicar para cliente a diferença de aplicação para manutenção? Tenho cliente que olha, a minha unha cresceu muito. Peraí, deixa eu só ver se eu entendi aqui. Como explicar para as clientes a diferença de aplicação para manutenção? Tem um cliente que diz, olha, minha unha cresceu muito. Quanto tá agora
o ganho de gel. Cansei de explicar que é quase igual. Eu acho que eu não entendi a tua pergunta. Consegue me mandar de novo, por gentileza? Que o TIP cresceu e tenho o mesmo trabalho na manutenção. Porque tu cobra valor igual de manutenção e aplicação? É isso? Só para eu poder entender aqui. Gente, assim, vamos fazer o formato da Almond, tá? Isso é uma coisa que eu passo muito no curso, eu vou passar aqui para vocês também. Lixamentos, lixa 100% reta, é 90 graus, tá? Não é nem para cá, nem para cá, é 100% reto. Vou vir fazer aqui a minha parede e arredondei. Lateral, arredondei. Ó, primeiro lixamento é o de lateral. Arredonda a ponta. Algo muito importante, vou fazer aqui embaixo tirar as rebarbas. Sempre a lixa termina no dedo, se terminar aqui, vai criar dente. E é aqui que muita gente erra, tá? É dedo, unha, dente, dedo. Então, eu venho aqui e dou uma forçadinha na ponta. Ó. E aqui também. Aqui deu uma vazadinha, ó. Ele já tá quebrando sozinho. Pronto. Agora, eu vou virar de frente. E vou fazer esse lixamento olhando pra mim. Pra deixar um lixamento retinho, ó. Vou olhar aqui. Ah, entendi. No caso, é alongamento e banho de gel, né? O que que acontece? A gente acabou dando essa diferença entre um procedimento e outro. E aí, as clientes se acostumaram que banho de gel é um valor mais em conta. Mas o trabalho é quase o mesmo. Ele não se torna o mesmo trabalho, por quê? Porque o alongamento, ele tem toda a estrutura de alongamento. Ele vai mais gel e tudo mais. O banho de gel, ele vai somente uma camada fina de gel, uma no máximo, 2 camadas finas. Então, ele não se torna tão resistente quanto o alongamento. Então, é algo que tem que explicar para elas também em relação a isso, tá? Meu nome é Paola Sachs, vou até dar um oizinho aqui para vocês. Depois, me chamem ali no Instagram, ficarem com alguma dúvida, me chama lá no meu Instagram, no meu direct, que eu vou ajudar vocês, tá? Vou pegar uma broquinha aqui de limpeza na área de baixo e vou fazer a limpeza aqui, tirar rebarbas. Lembra que eu falei da unha que eu deixei lá embaixo? Agora eu vou remover essa unha aqui. Ó, e fazendo a limpeza. Prontinho. Tirei a unha ali e que ela virou ali ao meu auxílio, agora eu tirei ela dali. Meninas, eu não tô conseguindo fixar aqui, porque o celular ele tá bem preso no pedestal e eu não tô conseguindo ter acesso à parte de fixar. Ó, vou vir aqui então. E passei a buffer pra gente deixá-la bem lisinha. Pra fazer o acabamento da nossa unha. Aqui no caso, terminei o lixamento, certo? Eu iria fazer o que agora? Eu iria tirar a cutícula da minha cliente, depois eu limpo bem com o prep, pra não... pro top coat não enrugar,
porque às vezes ele enruga justamente por causa disso, tá? E aí, eu vou finalizar com o nosso top coat. Gente, deixa eu mostrar pra vocês essa linha de top coat aqui. Olha só, nós temos o top coat renda, o top coat cover, nude e pink. Eles vieram top coats lindos, que é lançamento, coisa maravilhosa aqui. Vamos ver. Jenny, se não tiver unha grande, não faz mal, tá? Vai aplicar o molde, vai fazer da mesma forma. A diferença é que, se tiver a unha grande, vai te ajudar na questão de... vai facilitar a tua vida. Então, isso é bem legal em relação à unha, por exemplo, a fibra, né? Se tiver grande, o ideal é o quê? Fazer remoção da unha ali, né? Já, deixa eu achar aqui, opa. Já no nosso caso aqui do molde, se tiver uma unha grande ali, já vai nos ajudar na acoplagem. Se for quadrada, só muda o formato. Sim, existem moldes quadrados, tá? Existem, mas assim, o molde quadrado ainda não teve alguém que desenvolveu um molde que nos facilite. Então, o molde quadrado acaba dificultando um pouquinho. Por quê? O quadrado acaba tendo que lixar o molde, fazer adaptação nele, então eles são mais profundos. Para uma unha natural como essa, a profundidade dele nos atrapalha. Então, se for uma unha curta, consegue usar esse molde aqui, ele consegue usar e vir com lixamento reto na lateral. Então, a não ser que seja uma unha grande, que daí também já tem que usar um molde mais profundo pela questão de mais gel, tem que ter ali o seu balanço e tudo mais. Gente, eu vou usar aqui o top coat renda com vocês, que uma baby boomer pede um top coat renda, né? Fala sério. Vou passar aqui, então. E vou colocar na cabine por 1 minutinho. Mais alguma dúvida? Então, 1 minutinho ali do nosso top coat. E esta é a nossa Baby Boomer. Lembrando que a live ela vai ficar salva também no YouTube da Uma, tá? Então, se vocês ficarem com alguma dúvida, podem me perguntar também no meu Instagram. E aí, a gente vai tirando essas dúvidas de vocês. E também dá pra assistir a live lá no próprio YouTube também, tá? Vou só tirar aqui, deixar os segundinhos. E se tiverem dúvida, quiserem informações sobre a questão dos moldes e tudo mais, me chamem lá no meu Instagram, me sigam lá, que eu passo bastante informação. Ai, eu fico muito feliz, Shirley, espero que eu tenha conseguido tirar dúvidas, né? Eu não quis trazer somente o molde em si, quis trazer também um pouco de técnica, porque é muito importante a gente entregar, né, uma técnica ali de qualidade para nossa cliente, não só uma decoração, não só o alongamento em si. Então, tá aqui, finalizada para vocês a Baby Boomer. Ó. Nossa Baby Boomer com a retificação de leito. Então, ó, não tenho mais uma unha caída, tenho uma unha retinha. Gostaram, meninas? Fico muito feliz que vocês tenham gostado, né? Fico aqui à disposição, me chamem no Instagram. Queria ver você fazer aquela normal que reforça nos cantos. Suzy, vou te convidar para me seguir lá no meu Instagram, tá? Vou gerar vários conteúdos lá para vocês. E também estarei nas lives aqui da Uma. Estarei aqui, posso trazer para vocês essa questão do reforço ali, com certeza. Eu sei que o molde, como eu falei lá no início, tem as suas particularidades, então a gente precisa tomar certos cuidados para entregar ali uma qualidade para vocês. Vou dar um oizinho aqui de novo. Me chamem ali, Paola Sax Nails, e aguardo vocês lá. Muito obrigada por participarem comigo e fico à disposição.